Isso aí é interessante porque, porque tu está falando uma espécie de deturpação, não sei se é essa palavra, de um segmento ali ancestral. Aí, pô, será que os caras estão, digamos, se apropriando até da canção, da coisa toda? E uma dúvida que eu fico, vocês têm pesquisa sobre isso, ou pessoas que acompanham, por exemplo, porque a gente sabe que negros oriundos da África tem no Brasil todo. Uns lugares mais, outros menos. Não existe a possibilidade de pessoas que têm os mesmos ancestrais estar em locais diferentes? Existe, mas o que a gente percebe dessas religiões, eu também sou antropólogo. Que massa, porque tu vai mais... Pelo viés da antropologia. Elas nascem na mesma época. Isso tudo, todas elas em meados do século XVIII. O candomblé da Bahia, o Xangô pernambucano, o batuque do Rio Grande do Sul, o tambor de Minas do Maranhão. Ou seja, isso são rituais, são códigos religiosos que não tinha na África, que vão ser organizados aqui no Brasil por conta do processo de escravidão. Por exemplo, quem nascia em Ijexá, que é a terra onde Oxum era a padroeira, automaticamente já era filho de Oxum. Quem nascia em Queto, automaticamente era filho de Oxóssi. Quem nascia em Oió, automaticamente era filho de Xangô. Com a questão do tráfico negreiro, há uma mistura de povos e nações. O que esses povos e nações fazem para poder sobreviver? Ali eles fazem as trocas deles. Ali que é na Bahia que acontece a organização do candomblé, é aqui no Maranhão, em São Luís, que acontece a organização do tambor de Mina, é lá no Rio Grande do Sul que acontece a organização do batuque. Ou seja, esses grupos chegaram de diferentes localidades, mas vieram para uma localidade específica, quando eles vieram. Então, por isso que tem essa explicação. É questão regional mesmo. E a Umbanda... por muito tempo, ela foi considerada uma religião brasileira, criada por Zélio de Moraes. Mas há pouco tempo, tem novas pesquisas que falam que a Umbanda nasceu de rituais de cabula, que eram povos que não eram considerados nem de candomblé, e nem de outra ramificação, porque já existiam manifestações de entidades indígenas, ou seja, entidades brasileiras. Sim. Já existiam manifestações de pretos velhos, negros escravizados ou negros nascidos no Brasil que envelheceram aqui. Ou seja, pegaram aquilo dali tudo, que era do rito cabula, e de certa forma, como a gente estava falando antes, os livros de história contam a história pelo viés do colonizador. Sim, sempre foi. Agora que nós temos pesquisas voltadas para a decolonização, onde você, sendo membro ou sendo descendente daquele grupo, graças a Deus, vários negros estão se intelectualizando, e isso também tem nos ajudado bastante a até quebrar muitas barreiras, inclusive essa questão horrorosa que está acontecendo no mundo, que é o racismo, e a questão do racismo religioso também, que já é crime aqui no Brasil. Sim. Então, a gente percebe que sempre houve uma esterilização branca em todas essas histórias. E agora está sendo recontada, né? Até teve acho que foi um enredo retrasado da Mangueira, né? Sim, que fala que agora nós vamos contar a história das Marias, dos Joões, que é uma homenagem a Marielle, até me arrepio. que fala justamente dessa memória ancestral, né? Não somente essa memória do branco colonizador da forma que ele pintou, mas sim da forma que a gente acha que foi o mais próximo possível do que foi a realidade. Até o indígena acabou também sofrendo essa exclusão da história, o indígena e os povos oriundos da África.